Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra. Hoje, dia 4 de julho, vamos meditar em alguns versículos que estão em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. E diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Podemos fazer uma pergunta a nós mesmas: quais são os recursos que Deus tem colocado em minhas mãos? E o que tenho feito com eles? Em um mundo onde dinheiro é sinônimo de riqueza, muitas vezes temos dificuldade de assimilar que pertencemos a um reino não terreno, onde tudo é eterno e o que nos cabe é desejar que lá estejam o que realmente importa: vidas. O resto que há nesta terra ficará aqui e será destruído. Nossos recursos devem promover vidas ao céu. Aqui nada é nosso. Não adianta termos fixação no dinheiro, roupa de marca, bens materiais. E aí você pode perguntar: poxa, Nami, mas eu não posso conquistar nada, não posso ter nada. Pelo contrário, a gente vê ali na passagem do jovem rico que Jesus fala que aquele que, né, que largar tudo por amor a ele, teria muitas vezes mais, não somente aqui, mas também na eternidade. Então, não é sobre ter, é sobre o que fazemos com o que temos. A gente precisa ter este cuidado ao pedir a Deus coisas, posses, riquezas. Ah, Senhor, eu quero um trabalho melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero. Para quê? Para que eu quero? Qual o objetivo? O que, se eu estou pedindo a Deus, né? Eu posso ir lá com meu próprio braço tentar conquistar, e sim, tem quem conquiste, sim. Agora, quando eu peço para Deus, eu preciso ter esse cuidado de, poxa, eu estou pedindo para Deus. E qual o motivo? Por quê? Entende? Porque ontem nós falamos no devocional que às vezes oramos e não somos atendidas, porque Deus conhece o nosso coração. Ele não lida com o que nós achamos. Ele lida com o que nós somos. E aí, neste momento, a gente demonstra uma coisa, pensa, até idealiza na nossa mente. Ah, quando eu tiver um carro, ah, quando eu tiver uma casa, ah, quando eu estiver trabalhando em tal lugar e tal, a gente idealiza, mas Deus conhece o nosso coração. Ele conhece como somos corrompidos pelo pecado, pela maldade. E aí é onde muitas vezes temos o não para certas coisas. E vai falar aqui que é ajuntar tesouro, porque uma coisa é a gente ter condições, ter um espaço bom, e tudo isso servir para glorificar o Senhor, tudo isso servir para o reino, para que vidas conheçam o Senhor, sabe? Outra coisa é a pessoa juntar, 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 juntar. Já ouvi histórias, quantas histórias de pessoas que partiram dessa terra e ficou dinheiro debaixo do colchão, ficou bens, carros e carros e casas e casas, sem nem saber para quem que ia, né? E, e acabou.
né, finalizou a passagem da pessoa pela terra, né? E é uma frase muito interessante que eu já escutei, que é aqui nada temos, né? Nós só tomamos conta. Porque quando partir, outra pessoa que vai cuidar, é o carro, quem vai usar, e a gente nem sabe quem vai usar a nossa casa, quem vai usar o carro, quem vai usar. Por isso que enquanto estiver em nossas mãos, seja bem administrado. Como? Para promover o reino de Deus. Mas como, Noemi, eu faço isso? Queridas, nós temos aprendido aqui a conversar com Deus, a colocar Deus diante daquilo que a gente precisa fazer, quer fazer, a conhecer os propósitos, o propósito de Deus para nossas vidas, que nós já sabemos que é que o nome dele seja louvado e que vidas o conheçam. E aí, como que vamos fazer isso? Com os dons que ele nos deu, com os bens que ele nos coloca na nossa mão para a gente cuidar, com tudo o que está em nossas mãos, podemos fazer o nome de Deus ser louvado, fazer o nome de Deus ser conhecido e pessoas, vidas serem salvas, porque aí entra justamente aqui o ponto que é ajuntar esse tesouro no céu. E aí eu fiquei perguntando, quando né, nesse versículo eu fiquei assim meditando, tesouro no céu. A gente ouve falar que a rua é de ouro, a gente ouve falar que o muro é de jaspe, né? A gente lê lá em Apocalipse descrições de um lugar magnífico, magnífico para os olhos terrenos, né? Onde aqui realmente o ouro é, né, vale uma fortuna. Mas lá no céu, por que que a gente vai pisar no ouro? É porque o valor dele é irrisório. O que de fato vale? Qual o que a única coisa, né? É porque eu falo, a única coisa que vai passar daqui para lá são as almas. É a única coisa. Então, para Deus deixar, né, que tenhamos esta vida, né, eterna e que a nossa alma, né, a gente é lavado, purificado no sangue de Jesus, acesse ao reino do céu. Nós entendemos aqui onde está o verdadeiro valor, o que de fato tem valor. E aí nós já comentamos aqui em outras vezes. As vidas, as pessoas. Hoje nós nos importamos mais com o que é material. A gente não gosta, lógico, que quebre algo nosso, que destrua algo nosso. Mas quantas das vezes ficamos, né, principalmente pais e mães, né, quando o filho quebra, deixa cair alguma coisa, quebra alguma coisa, ou até mesmo em relação de esposo, né, esposa. Estragou, porque... E algumas pessoas a gente até vê, né, e acha assim estupendo quando a gente vê, não, eu quero saber você, como você está, né? Mas a nossa carne não tende a ficar chateado. Porque quebrou, porque derrubou, porque... E eu fico assim, tentando me concentrar para até com a minha filha mesmo, quando quebra uma coisa, ela até já chega e fala, então, mamãe, conserta, né? Foi sem querer, conserta. E porque eu falo com ela, filha, foi sem querer, então, né? A gente, você não pode fazer de propósito, quebrar as coisas de propósito, jogar as coisas porque tá com raiva, nada disso. Mas um acidente pode acontecer, um pote pode cair, uma xícara pode cair, um copo, um prato, enfim, coisas podem acontecer. E aí, quem é mais importante para mim? A minha louça ou a minha filha, né? Então, assim, é, a gente precisa parar e ver o que nós temos feito com o que está em nossas mãos e aqui temos dado valor. Aqui temos dado valor. Eu estive ouvindo um podcast até muito interessante é um coach que fala muito sobre riquezas, como a pessoa prosperar e tal. Só que é interessante que ele falou que ele ensina as pessoas a prosperar e ter as coisas para no fim elas perceberem que nada é comparado a ter a presença de Deus na vida. E eu falei assim, eu nem precisei ficar rica para saber disso. Ficar rica no sentido de ter dinheiro, né? Nem precisei ter muito dinheiro para que para mim eu tenho uma definição de riqueza muito particular, né? Que não tem a ver com dinheiro. Mas eu falei, nem precisei ter a conta cheia, né? Morar numa mansão para perceber que a presença de Deus é melhor.
Mas ele fala que ensina as pessoas para no fim elas verem que nada é como a presença de Deus na nossa vida. Pode ter tudo, 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 tudo que você sonhar. Se não tiver a presença de Deus, é um vazio. E, eu ouvindo isso, né, ainda hoje, eu fiquei meditando, de fato, o que que eu preciso ter? E aí eu preciso ver as minhas orações, né? Analisar as orações que eu tenho feito, o que eu tenho pedido ao Senhor e como eu tenho me colocado diante dele, né? Para que ele use a minha vida. Então, que nós possamos analisar isso hoje e pedir que o Senhor nos mostre, né? Se for para ele nos dar bens, que sejam para servir o reino e abençoar as vidas também. Vamos orar? Senhor, consagramos a Ti tudo que está em nossas mãos. Nos dê sabedoria para usar cada bem para levar vidas ao Teu reino. E investir no que realmente importa, no que é eterno e não pode ser roubado. Que mesmo que tenhamos acesso às riquezas dessa terra, possamos usá-las a fim de que vidas se rendam a Ti. Amém? Amém, querida. Dizer amém para essa oração, às vezes, né, pode não ser tão fácil, mas que assim seja, que o Senhor está nos moldando, queridas. Dia após dia, eu me sinto aqui moldada, às vezes amassada ali, sabe, como vaso no doleiro? Amassada ali, mas que sejamos vasos de honra para a glória de Deus. Obrigada por estar aqui em mais um devocional, dia a dia com a palavra. É, Fique à vontade para compartilhar para alguém, tá bom? E quem está chegando nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a tua vida. E amanhã estamos aqui de volta para compartilharmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Um grande abraço.